E agora eu quero convidar uma amiga nova, né? Muito recente, nós fomos apresentadas por outra amiga em comum, a Carol, a Jana Brum Nalim, a nossa próxima palestrante, onde ela vai falar sobre autoestima e comunicação não violenta. Tudo bom? Tudo bem. Vou botar aqui. Bom, muito obrigada. Deixa eu passar aqui o... Vontade. Acho que está ligado. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Então tá ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês pela escolha de estar aqui hoje, nesse movimento, feito com muito carinho, muito cuidado pela Patrícia e pelo Instituto Faces do Mundo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Para que a gente possa começar o nosso bate-papo, eu queria convidar vocês a se levantar, quem tiver a possibilidade, para que a gente faça 3 respirações profundas, para a gente se conectar verdadeiramente. Vamos lá, então, pessoal? Estamos juntos? Muito obrigada. Então, hoje, a convite da Patrícia, aceitei o desafio. Então, na minha trajetória, eu sempre fui profissional da área de marketing, e porque hoje eu estou aqui para falar sobre 2 temas relevantes, autoestima e comunicação não violenta. Porque na minha caminhada, na minha trajetória, eu descobri que o comportamento humano, ele molda como a gente é, como o mercado funciona e como as pessoas elas se juntam a partir de interesses incomuns. E nessa jornada, eu posso dizer que a família feliz de verdade é aquela que não julga e escolhe aceitar as diferenças, porque eu acredito muito no potencial humano e no ser extraordinário que a gente é, cada um com a sua característica e com o seu jeito de ser. Hoje, então, nesse domingo, nós vamos falar sobre 2 temas sensíveis, que é autoestima e comunicação não violenta. Eu quero agradecer a Patrícia por me oportunizar, trazer luz para temas tão sensíveis. Então, eu gosto muito de começar falando sobre o conceito de autoestima no seu sentido literal, ou seja, qual é o significado no dicionário? É a qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com o seu modo de ser e que demonstra, consequentemente, confiança em suas atitudes. Por que eu trago o conceito no sentido literal? Porque hoje o mercado ele nos faz entender que a autoestima tem a ver com uma roupa bonita, com um acessório do momento, com um carro bacana, para que a gente se sinta forte, empoderado e tenha autoestima. Mas não é sobre isso. É sobre a semente, é sobre o que a gente tem internamente. É sobre aquilo que a gente consegue fazer a partir do que a gente é. Então, isso vai na contramão. E a gente pode dizer que sim, que a autoestima são os óculos, a lente pela qual cada pessoa enxerga a sua realidade. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Estamos juntos? Então, assim, uma pessoa com uma autoestima elevada, ela consegue transformar o seu mundo e o mundo ao seu redor. E por que para a mulher esse papel, às vezes, ele se tornou um pouco mais pesado? Porque a gente sempre foi educada para agradar, para atender às demandas das outras pessoas. E hoje a gente vê a mulher buscando um protagonismo, buscando uma atuação dentro de várias esferas, tanto no poder público, no poder privado. E eu fico muito feliz quando a Patrícia colocou o vídeo das rainhas do reino, porque é isso que a gente é numa família, a rainha do reino. Nós somos os pilares de sustentação. Então, a gente precisa, sim, cuidar da nossa autoestima, cuidar de quem a gente é a partir das nossas experiências e da nossa história. Mas, então, como a gente constrói essa autoestima, né? Com base, então, a partir do que a gente é, a partir das nossas experiências, da nossa história, do que a gente carrega conosco mesmo. E do fazer. Por que a autoestima está conectada com o ser e com o fazer? Porque se eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu consigo fazer, eu consigo colocar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor,
Assim como a gente já viu exemplos aqui nesse palco, tanto ontem quanto hoje, de pessoas que estão transformando. E não importa se é só na família, se é só na comunidade ou se é para o mundo. O importante é ser essa semente que traz transformação, que consegue colocar para fora o seu dom, porque está seguro de si mesmo. E a mágica, ela sempre acontece na ação, com direção comprometida com o propósito. Então, quando a Patrícia iniciou hoje o bate-papo, falando sobre eu conseguir aflorar o que eu tenho melhor em mim, é porque é uma pessoa que está com a sua autoestima em dia. E não tem a ver com a aparência, não tem a ver com a roupa, não tem a ver com o acessório. Tem a ver com o que tu tens por dentro e com a capacidade de agir e de movimentar pessoas e poder público para que isso seja externado. Então, e o que são os nossos microcomportamentos diários que nos movem em direção aos objetivos? São as pequenas ações que a gente faz repetidamente com constância. Eu sempre digo que é importante muito a constância do que a velocidade. Então, a gente está nesse caminho, construindo a raiz da autoestima, que é sempre a reputação que a gente tem conosco mesmo. Ou seja, como é que eu me sinto quando eu estou sozinha? Quando eu preciso ter um diálogo comigo mesmo? Como é que eu estou? Faz sentido para vocês? Pessoal, estamos juntos até aqui? Que bom. Por que a autoestima ela impacta na vida cotidiana e na performance profissional e pessoal? Porque somos seres emocionais. A razão e a emoção, elas trabalham juntas, constantemente. Ou seja, a gente sente e a gente tenta racionalizar. A gente sente e racionaliza. Porém, toda vez que a gente racionaliza, vem sempre uma pergunta nas nossas mentes. Como é que eu vou me sentir a partir disso que está acontecendo comigo? Então, o ser humano, ele sempre é um ser emocional. E a gente sempre vai sentir de alguma forma. E uma pessoa que tem uma autoestima e que resulta numa confiança e respeito por si mesma, ela consegue ter a sensação de competência para assumir as rédeas da própria vida. Ou seja, ela consegue se tornar protagonista da sua história, da sua vida, construindo isso com micropropósito todos os dias, para que a gente possa fazer ações que impactem o mundo. Eu digo impacto, ele pode ser dentro da família, dentro da empresa, dentro da comunidade, enfim, aonde a gente estiver. E a autoestima, ela é formada por 7 pilares muito importantes, que eu vou passar cada um deles para que a gente entenda que isso é uma construção. A gente não modifica um comportamento de uma hora para outra. A gente vai em busca de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento para poder chegar no estágio de ação. Então, eu quero falar sobre o principal pilar da autoestima, que é o autocuidado, trabalhando corpo, mente e espírito. A questão do corpo, né? Ontem o Dr. Juliano abordou. Tenho o costume de fazer atividade física? Eu tenho o costume de fazer micropausas durante a minha atividade de trabalho? Eu costumo beber água? Eu costumo cuidar do meu templo com carinho? Para que depois eu possa servir outras pessoas, para que eu possa ser exemplo? A mente. Que conteúdos eu estou consumindo para enriquecer a minha mente? Será que eu fico muito tempo nas redes sociais ou eu me oportunizo a, no caso, fazer uma leitura prazerosa, assistir uma série que faça sentido, que me traga algo diferente? Eu estou conseguindo ter clareza sobre isso? E o espírito? O espírito é uma dimensão metafísica que se alimenta de inspiração. Ou seja, eu faço uma oração todos os dias. Vocês podem ver que na palavra oração já tem ação, né? Ou seja, eu me conecto com o meu divino, com o meu profundo, eu faço uma meditação, eu cozinho para alguém, ou eu cuido do meu jardim. Então, isso tudo, ele nutre o autocuidado e aquilo que a gente tem conosco mesmo, que é o quê? A nossa reputação. Falando da autenticidade, então, que é a integração e o alinhamento entre as crenças morais, os valores e os comportamentos de um indivíduo. Ou seja, na minha essência, eu consigo cumprir os combinados que eu faço com as pessoas? Eu entrego realmente aquilo que eu me comprometo? Como é que está esse diálogo? Como é que está essa entrega? Coerência, então, é um estado de coesão interna. Então, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço está em sintonia.
realmente eu consigo ter atitudes que eu não critico, eu consigo transparecer a minha verdade, eu consigo ser fiel ao que eu penso, ao que eu digo e ao que eu falo, está tudo em sintonia, isso ajuda a construir a segurança interna. Estamos juntos, pessoal, até aqui? Então, autoaceitação é ter clareza sobre quem se é, sobre como você se sente, saindo sempre do campo do julgamento, da condenação e encontrar o ponto de avaliar com carinho. O que eu quero dizer com isso? A gente entender os nossos sentimentos, ser um cientista de si mesmo, para que a gente possa evoluir com aquilo que a gente sente, e não no sentido de aceitar que eu cresci assim, eu sou assim, que é a síndrome da Gabriela, né? Então, se eu tenho consciência, eu consigo usar isso como ponto de partida e de aprendizado para que eu possa ganhar essa autoaceitação e esse autorrespeito comigo mesmo. E não se resignar e também aceitar que eu não posso mudar, ou que eu não posso construir algo diferente. Consciência de si, então, refletir sobre os próprios atos, valores e objetivos para crescer como pessoa. Ou seja, eu uso tudo que eu tenho como combustível e como mola propulsora para poder realizar o meu propósito, para eu poder ser quem eu sou de verdade. Isso me ajuda a ter autoconfiança, a buscar o resultado e a minha meta de vida. Faz sentido para vocês, pessoal? Estamos juntos? Capacidade de resposta. Então, é a decisão de tomar para si as rédeas da própria vida, o leme da história. Ter clareza sobre o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle, que só traz ansiedade, a gente precisa deixar fluir. Ou seja, aquilo que eu consigo controlar, que são os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas ações, é nisso que eu vou buscar melhoria. É nunca buscar modificar o próximo ou atuar no próximo, porque todo reflexo do nosso comportamento é o que a gente carrega dentro da gente mesmo. Se a gente está confiante, sabe quem a gente consegue transferir isso para o mundo com autenticidade. E os micropropósitos, gente? Por que os micropropósitos são importantes para a vida? Porque a gente precisa saber qual é a nossa direção, qual é o nosso papel no mundo, né? Dar sentido, buscar compreender, para que a gente tenha uma direção e que ela seja, no caso, uma direção constante e contínua, para que a gente consiga realizar aquilo que a gente tem como ser humano, aquilo que a gente é como essência e como pessoa. Então, o micropropósito ele é muito importante que a gente conecte, que a gente tenha ações e objetivos de vida, para que a gente consiga também colocar o nosso valor para o mundo, inspirar pessoas e transformar tudo ao nosso redor. Então, e que hábitos a gente pode ter para construir essa nossa autoestima, essa segurança interna, essa reputação que a gente tem conosco mesmo, né? Então, ter uma mentalidade de solução, ou seja, não focar no problema, mas como eu posso resolver a partir das condições que eu tenho hoje, com quem eu posso conversar, como eu posso mobilizar, qual é a atitude que eu posso ter de positividade para poder alcançar uma solução e não me concentrar no problema. A questão do dar o seu 100% sempre. Por que dar o seu melhor sempre? Porque isso te ajuda a construir uma reputação contigo mesmo. E dar o seu melhor é com a condição que a gente tem, né? A gente viu aqui exemplos claros do Eduardo, que ele trouxe, ele conseguiu transformar a partir do que ele era, a partir da consciência sobre si e com o que ele tinha. Isso gera transformação e reputação com ele mesmo, a autoconfiança. E amor pelo servir. Por que amor pelo servir? Porque a gente é a imagem, semelhança e espelho do nosso próximo. Então, Deus nos formatou assim, e a gente tem que olhar para o próximo com muito carinho e servir, mesmo porque nós somos imagem e semelhança. E a autoestima, eu falo sempre que é a base de uma vida próspera. Quando se consegue atingir esse estágio, ele impacta na capacidade de realização. E também ele também traz o comportamento que é o nosso espelho do mundo interior. Então, a gente percebe que uma pessoa com uma autoestima em dia, ela consegue se transformar em primeiro plano e colocar isso para fora da melhor maneira possível, com as características que ela tem e como ela é. Estamos juntos, pessoal, até aqui? Faz sentido para vocês isso? Que bom. Eu quero também entrar num assunto que eu gostaria de saber se alguém aqui já ouviu falar sobre comunicação não violenta.
Que bom, várias pessoas já ouviram. Comunicação não violenta, ela existe desde 1984. Então, ela foi, no caso, criada por um americano que se especializou em psicologia social, ou seja, ele queria criar melhores formas de se comunicar para que ele pudesse melhorar o seu ambiente de comunicação dentro das relações que ele tinha. E isso se transformou em, eu digo hoje, ele é um queridinho nas empresas, nas famílias e na sociedade. Por quê? A comunicação não violenta, ela tem como essência 4 pilares, que são a observação sem julgamento, o sentimento sem tentar ter estratégia, a necessidade real e genuína e o pedido. Logo mais vocês já vão entender porque a comunicação não violenta está ancorada nesses 4 pilares. Então, a observação é uma característica, por exemplo, que toda criança tem. Quando ela entra num cenário, quando ela entra em um ambiente, primeiro ela vai observar, ela vai se conectar com aquilo e ela vai conseguir entender o campo do que está acontecendo. E eu sempre digo que a observação é a forma mais elevada de inteligência humana. Observar atentamente, mas, sim, no caso, com presença, se conectando com esse ambiente. Então, se a gente olhar o mundo com os olhos de uma criança que está sempre curiosa e está sempre ávida por absorver, a gente vai observar e não vai julgar. A gente vai entender aquele ambiente, aquele contexto, aquela pessoa. E a questão do sentimento, né? O sentimento, por vezes, ele é difícil da gente entender o que está se passando e nomear. No momento que a gente consegue entender e nomear isso, a gente consegue distinguir o que a gente sente e também o que os outros acham a nosso respeito ou se comportam conosco. Então, o que eu sugiro, que a gente possa olhar para o nosso sentimento a partir das nossas experiências, daquilo que acontece conosco mesmo no dia a dia, para que a gente possa sentir de verdade, sentir com presença. A necessidade. Normalmente, a gente não consegue expressar qual é a nossa necessidade verdadeira, porque a gente não escuta o que a gente está sentindo, a gente não consegue nomear. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa de nós mesmos para poder mostrar para o outro qual que é essa necessidade, para que ele entenda com clareza e a gente consiga se comunicar de forma não violenta. E ouvir, né, pessoal? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Mas é ouvir com empatia, com presença, gente. É escutar o que a pessoa está falando, não ficar no celular enquanto alguém está conversando conosco ou pensando em outro local. Vamos se conectar verdadeiramente com a pessoa, porque se a gente conseguir ouvir, a gente vai entender o campo. A gente vai conseguir se comunicar com mais clareza. E eu trago um ponto bem interessante, então, que necessidades estão por trás dos nossos sentimentos e como que a gente pode reconhecer. Porque o nosso sentimento, ele traz sempre uma necessidade e que, por vezes, essa necessidade acaba fazendo com que toda forma de julgamento e expressão são expressões da nossa necessidade não atendida. Será que eu estou conseguindo transmitir às pessoas a necessidade que eu tenho como forma de não julgar e que necessidade que eu preciso que seja atendida e essa pessoa consiga atender o meu pedido de uma forma tranquila, sem ser impositivo? Então, é isso mesmo. Como que eu vou conseguir expressar com positividade, revelando o que eu realmente quero? Então, eu quero trazer um exemplo prático de como a comunicação não violenta a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Agora, no período de pandemia, nós tivemos, por exemplo, muitas pessoas trabalhando em casa, em home office, e às vezes, por vezes, em modelo híbrido, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou em casa, é 11 horas da manhã, minha família está em casa, preciso fazer o almoço. Porém, estou no trabalho. Aí eu olho para o lado e vejo meu companheiro no celular, se divertindo ou está no sofá. Eu digo, nossa, mas que folgado, né? Estou aqui trabalhando e você aí deitado ou você se divertindo. Esse é o campo da observação, é o primeiro julgamento que eu vou fazer. Mas, se eu falar dessa maneira com a pessoa, ela vai pensar que é um pedido, uma imposição, uma obrigação. Agora, se eu chegar e disser o seguinte, olha, eu estou com dificuldade hoje de concluir essa tarefa até o meio-dia, eu ainda tenho 2 atendimentos para fazer.
Você pode, por favor, iniciar o almoço para nós? E depois que eu concluir, eu já encaminho e faço o restante. Vocês acreditam que a pessoa vai entender como uma imposição? Ou ela vai ser colaborativa comigo nesse momento? Eis a diferença. Porque a gente precisa expressar o que a gente sente, colocar a nossa necessidade de uma forma que não seja uma imposição, que seja um pedido. Então, isso se chama comunicação não agressiva e não violenta. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas valiosas para melhorar a nossa comunicação com as pessoas no geral. Ou seja, eu sempre digo, a gente precisa se conectar com o campo e com a pessoa, é ter presença na conversa e não ficar atento e pensando em outras coisas. Atenção nas respostas, gente. Quando a gente conecta com uma pessoa, precisamos escolher, sim, quais palavras falar, como falar, porque a gente está diante de um ser humano, um ser único que é a nossa imagem e semelhança. Sinceridade e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, ou seja, se fosse comigo, como eu agiria ou o que eu sentiria. Evitar conselhos e estímulos, gente. Conselho a gente só dá se alguém pedir. A gente não tem essa permissão de se intrometer desta maneira, né? E criar também um elo de confiança para que o pedido possa ser atendido de livre e espontânea vontade. O que seria criar esse elo de confiança? A base da comunicação não violenta é a geração de vínculo. E para que a gente possa criar vínculo, a gente precisa se conectar de verdade com a pessoa. Ou seja, sentir o real, o agora. Nós estamos diante de outro ser humano igual a gente. E eu trouxe uma imagem bem emblemática de vínculo, que é uma mãe com um filho. Não existe vínculo mais precioso, ou seja, a gente está integral com o nosso filho. Carrega ele por 9 meses e às vezes, só de olhar para quem é mãe, vai saber o que o filho está sentindo, como ele está se sentindo e se ele está com alguma necessidade naquele momento. Mães que estão aqui, é isso? Estamos juntos? Que bom. E o que gera vínculo, gente? É estar aberto a ouvir, com presença. Então, abrir mão das nossas suposições, dos nossos julgamentos. Se a gente não entendeu, vamos fazer pergunta, vamos ser objetivo de uma forma clara e respeitosa. Vamos se conectar de verdade com a pessoa. Porque, pessoal, eu acredito que toda a beleza do ser humano, ela consiste em se tornar algo melhor do que se foi. Gente, de verdade, eu acredito muito no ser humano e na capacidade que a gente tem de transformar se a gente tiver consciência de quem a gente é e colocar o nosso talento que Deus nos deu para o mundo. E com isso, eu agradeço a oportunidade e termino o nosso bate-papo por aqui. Muito obrigada. Acidentes acontecem. Nas melhores famílias. Verdade. Muito obrigada, Jana. Obrigada, Paty. Quero, prestigiá-la ali com o símbolo do nosso projeto. Olha só, tão corrido que eu até vim aqui, com o meu cobertorzinho. Ali está muito frio. Mas deixa para a foto, vou retirar elegantemente. E muito obrigada por trazer temas tão significativos, Acho que foi bem como o Eduardo Veríssimo falou, Aqui a gente está se encontrando, são pecinhas de um quebra-cabeça e a gente vai juntando, Onde cada um tem uma mensagem, um tesouro para compartilhar. Muito obrigada, Jana. Obrigada, Paty. Tirar mais uma?